Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Papo Psi, com a psicóloga Valdeci Oliveira. Um bate-papo aberto sobre saúde. Papo Psi, o programa. Saúde e bem-estar juntos, vamos conseguir. Com Valdeci Oliveira, papo vai fluir. Cada passo dado, novos caminhos a seguir. É o programa da saúde, um sonho a construir. Olá, Papo Psi, boa tarde, tudo bem? Aqui quem vos fala é a psicóloga Valdeci Oliveira e para mim é uma honra ter você aqui comigo. Nessa tarde de sábado eu quero falar com você sobre um tema um pouco estigmatizado. Eu quero falar um pouco sobre a depressão, ou seja, as depressões, porque existem várias formas dessa condição se manifestar em um sujeito. Eu quero falar um pouco sobre como compreender, acolher e respeitar. Muitas pessoas acham que depressão é uma condição de tristeza. Quando uma pessoa está triste, a pessoa olha assim e diz, tá com depressão, depressão é mimimi, depressão é falta de Deus, depressão é falta do que fazer. Vai procurar lavar um tanque com roupas, né? Eu já vi pessoas dizendo assim, vai procurar lavar uma roupa, né? Pega um tanque de roupa e vai lavar, vai procurar o que fazer, trabalhar. Mente vazia é a oficina do diabo, né? Já vi vários termos assim utilizados para pessoas que estão vivendo essa condição de sofrimento. E é interessante nós entendermos que a depressão é uma doença psíquica. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco neste momento, tá certo? Eu não sei se você está vivenciando a depressão ou se você conhece alguém que está vivenciando no seu âmbito familiar ou algum colega de trabalho ou algum vizinho, não sei. Mas eu quero dizer para você que o melhor tratamento para a depressão é o acolhimento, o respeito, o amor. Então, a depressão é uma doença psíquica, é algo patológico que precisa ser observado, respeitado, acolhido. Talvez você diga, mas Val, eu não sei como tratar, mas nessa tarde nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, tá certo? Então, assim, eu quero trazer algumas reflexões acessíveis para que nós possamos entender no sentido não de estar compreendendo o que o outro está vivenciando, né? Porque quem sabe o que vive é quem está experienciando, né, essa situação. Mas no sentido de entender para acolher, para respeitar, para dar a mão e dizer, olha, eu não sei muito bem o que é isso, mas eu estou aqui, você quer falar um pouco sobre isso? Como eu posso te ajudar? Às vezes a gente vê pessoas, né, dizendo assim, eu encontro muitas pessoas dizendo isso. Aí eu daria um excelente psicólogo, porque assim, eu sei aconselhar. Nossa, todo mundo vem me procurar, Val, assim, sabe? Diz, não, poxa, eu daria um excelente psicólogo. Mas assim, psicólogo ele não dá conselho, né? Psicólogo ele não se coloca no lugar do outro. Psicólogo é um profissional da área de saúde mental que vai te criar segundo técnicas e abordagens, teorias que são estudadas, é uma ciência. Então, através dessa ciência psicológica, o psicólogo vai poder te acolher, te auxiliar, te escutar e principalmente de uma forma compreensiva, de uma forma atenta, respeitosa, fazer com que você também se escute falando certas coisas. Sabe por que é necessário que você se escute falar? Porque ninguém tem a resposta, quem tem a resposta é você.
Então, muitos amigos e colegas, e eu acho necessário se ter uma rede de apoio, alguém que possa ali estar te ajudando, falando com você, te acolhendo no momento que é necessário, um abraço, um beijo, né? Uma escuta que seja assim afetiva, né? De carinho e tal. É necessário sim, mas muitas escutas, quando não é uma escuta profissional, é claro, vai vir vinculada à sua história de vida. O psicólogo não vai falar com você segundo a história dele. Nós não vamos falar para você ou trazer alguma intervenção daquilo que nós achamos, sabe? É uma intervenção muito pontuada, né, naquilo que você está falando. Então, é algo diferenciado, é algo científico, não é um papo de amigos e não desfazendo de um papo de amigos, porque um papo de amigos tem o seu lugar, mas um amigo vai falar para você da experiência dele. Né? Sabe, eu não sei se você já vivenciou isso, mas tipo, fulano, eu tô passando por isso e aquilo, nossa. Aí a pessoa que tá ouvindo, menina, eu já passei por isso também. Olha que quando eu fiz, aí vai trazer uma receitinha pra você. Eu também passei por isso, mas eu venci e tal. E isso é bom, ok, tem o seu lugar. Mas isso não é um atendimento psicológico, né? Então, a gente precisa entender que, no caso, principalmente de doenças psíquicas, é necessário se ter um local estabelecido para que um lugar de acolhimento, de uma escuta atenta, diferenciada, mas também de uma escuta respeitosa, entendendo que cada um vai significar aquilo de uma forma, sabe, que você não é a depressão. Você não é o transtorno bipolar, você não é o transtorno de ansiedade, você é João, você é Pedro, você é Maria, você é Francisca, você é Vanessa, enfim, você é uma pessoa que precisa ser respeitada pela sua singularidade, pelo seu cuidado. Você é uma pessoa que merece amor e que deve distribuir também aquilo que recebe, não é isso? Então vamos embora. O que é a depressão? Você já ouviu falar sobre a depressão? Sabe o que realmente a depressão significa? A depressão é uma condição psíquica séria que pode afetar qualquer pessoa, independente de idade, gênero ou classe social. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso, de uma forma respeitosa, de uma forma acolhedora, e entendendo que a depressão se chama de depressões, porque existem várias nuances, assim como nós falamos a semana passada, lembra? Sobre o transtorno de ansiedade, dizendo que a depressão, ela é uma condição afetiva, é um transtorno de humor. Já o transtorno de ansiedade é uma outra condição. Entendendo que a ansiedade em si, ela não traz problemas, pelo contrário. A ansiedade é uma emoção natural, lembra disso? É uma emoção natural, é uma resposta química do seu organismo, reagindo a quê? A um impulso, seja, né, uma questão interna ou externa. Então, a emoção ansiedade é algo extremamente natural e benéfico, porque vai te auxiliar em coisas para resolver no seu dia a dia. Sabe aquela entrevista que você precisa se preparar para o emprego? Ou para qualquer outra coisa, mas uma entrevista de emprego, por exemplo, que você for fazer, e aí você precisa se preparar antecipadamente, você precisa estudar certas questões que a empresa necessita, você precisa saber o que aquela empresa necessita para aquela vaga, então, de uma certa forma, você precisa se preparar antecipadamente para aquele dia da pesquisa, da entrevista, não é isso? Então, a ansiedade é essa emoção que vai te ajudar, como nós falamos a semana passada. O problema é quando essa ansiedade ela começa a trazer gatilhos ou desenvolver gatilhos que te tragam todo o tempo preocupação, sintomas no seu corpo, retira o seu sono, faz você ficar com falta de apetite ou comer demais, e aí cada um vai significar de uma forma. Então, a ansiedade não é um problema. O problema é quando se torna um transtorno. Lembra que nós conversamos sobre isso? Se você não ouviu esse Papo Psi, pega aí na nossa playlist do YouTube, né? Na Web Rádio Sertão 09. Nós também estamos no YouTube. Vai lá, tem uma playlist do Papo Psi e lá você vai ouvir o que nós conversamos um pouco de uma forma simples, facilitada a respeito da ansiedade, a diferença entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade. Lembrando, gente, que aqui nós não falamos de uma forma tão rebuscada, né?
de uma forma tão teórica. É claro que trazemos sim conceitos teóricos, mas de uma forma que todos possam compreender, né? Tanto os especialistas na área, os meus colegas, quanto pessoas que estão aqui vivenciando a dor, ou pessoas que estão ao redor de pessoas que estão vivenciando isso nessa condição, que é muito sofrida. Então, pessoas com depressão, transtorno de ansiedade, outros transtornos psíquicos, eles não precisam de preconceitos, eles não precisam de estigmas, né? Porque já existem, né? Infelizmente, aí pessoas que tratam uma pessoa com a condição e não entendendo que ali existe um sujeito, uma pessoa que precisa ser respeitada e acolhida, mas nós estamos aqui trazendo de uma forma mais, como eu posso dizer, mais facilitada para a compreensão de todos, tá bom? Quero agradecer o carinho de cada um de vocês, que sempre tem mandado mensagens para mim, dizendo, olha, tem sido importante, Papo PC, fiquem à vontade, o meu número é 71, né, 98860-6425. Quero agradecer o carinho de todos vocês e no decorrer do programa, desses nossos blocos, né, tanto o primeiro quanto o segundo, eu vou estar falando o meu número, tá bom? Que algumas pessoas disseram que não conseguiram pegar, mas se vocês quiserem podem pedir também ao nosso querido evangelista, tá bom? E nós podemos bater um papo bacana e tirar alguma dúvida que você tenha. Vamos voltar para o que é a depressão. Val, o que é a depressão? Ah, que bom que você perguntou. Depressão, ela é uma condição psíquica. É uma condição de nível de sofrimento, um transtorno afetivo de humor que traz um grande sofrimento. Mas na área da ciência, nós não chamamos somente de depressão. Nós chamamos de depressões, porque existem várias nuances. Assim como nós falamos a semana passada sobre o transtorno de ansiedade, que existiam algumas formas, né, de se manifestar, de acontecer no corpo humano, né, na questão psíquica e no corpo. A depressão também, né? Ela também tem algumas nuances. E eu quero falar um pouquinho com você nessa tarde. A depressão, existem algumas formas de se apresentar. Uma delas é a depressão, transtorno depressivo maior. É o tipo mais comum, marcado por episódios de humor deprimido, perda de energia, perda de energia e traz um nível de sofrimento muito grande, algo mais de um sofrimento mais arrastado, mais angustiante, e a pessoa perde energia. Sabe, algumas pessoas chegam a dizer assim, é como se eu estivesse... eu ouvi essa fala ontem, bem interessante, de um paciente, eu achei bem, assim, sofrido, né? Mas quando ele relatou, ele disse assim, é como se, Val, eu sentisse as minhas energias sendo sugadas. Eu não consigo me sentir energizado, eu não tenho mais prazer, nem para algo que antes eu tinha tanto prazer, que era comer. Eu não consigo mais comer. Eu olho para a comida e, para mim, ela é irrelevante. E olha que nível de sofrimento, né? E aí, muitas vezes, as pessoas acham que isso é mimimi. É falta de Deus, é porque não está fazendo nada. Então, gente, a depressão é uma doença e, como tal, precisa ser tratada. Temos também a distimia. É um transtorno depressivo insistente, persistente. É uma forma de depressão com sintomas menos intensos, mas que duram mais tempo. É algo... Desculpa, dura mais ou menos por 2 anos ou mais, mas ela que dura dessa forma prolongada traz uma irritabilidade. As pessoas que vivenciam esse nível de sofrimento ficam angustiadas, tristes, às vezes explodem com muita facilidade e trazem isso de uma forma arrastada e muitas vezes não percebem que isso é uma depressão. Tem também a depressão bipolar, que está relacionada, né, à depressão do transtorno bipolar. É uma depressão que alterna, né, entre episódios de depressão e de hipomania. Desculpa, gente, de vez em quando eu vou falar assim, porque eu tô com a garganta um pouco inflamada. E aí, de vez em quando dá uma paradinha para beber uma água, tá bom? E então, a depressão bipolar, né, no caso que
alterna entre a questão da depressão e a hipomania ou a mania, essa depressão ela vem e oscila entre tempos em tempos. Ora a pessoa está de hipermania, está assim, alegre, eufórica, uma euforia fora do normal, e outro momento essa pessoa está mais para baixo, com o humor mais deprimido. Às vezes a gente vê pessoas dizerem assim, eu não sei quem mora aqui na região da Bahia, né? Mas porque o papo se está aí pelas fronteiras do mundo, ultrapassando essas fronteiras, né, de vários estados aqui também da nossa querida Bahia. Muito obrigada às rádios parceiras aí. Muitas rádios estão pedindo aí ao evangelista, né, para transmitir aí o nosso Papo Psi. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Fiquem à vontade, levem essa informação para outras pessoas, isso é de suma importância. Eu agradeço de coração a cada um de vocês que sempre estão ligadinhos aqui conosco. Então, a depressão que está vinculada ao transtorno bipolar é algo que oscila, que cicla. Pode estar naquele momento as pessoas com a depressão, esse humor mais depressivo, mais entristecido, mais sem energia, mas em um outro momento isso vai ciclando. Pode estar em uma energia, sabe, pula, salta, faz coisas que às vezes coloca até a sua vida em risco. E isso é um pouco perigoso. Quem mora, como eu falei, no estado da Bahia, existem alguns cantores, né, principalmente aqui no Nordeste, de músicas, né, a Rocha, por exemplo, e tem um cantor que diz assim, você é bipolar. Então ele fala de bipolaridade e é interessante, é o sentido que muitas pessoas têm de bipolaridade, tipo, fulano uma hora tá alegre, outra hora tá triste, fulano é bipolar. Ciclaninho toda hora muda de humor, rapaz, uma hora tá alegre, outra hora tá triste, uma hora tá com raiva, a gente nem sabe direito o que é que essa pessoa é. Tipo, como se bipolaridade fosse somente uma questão de humor, no sentido de uma hora a pessoa tá alegre, outra hora ela, né, nesse sentido de alegria, euforia, mas euforia é uma doença, né? Então, a euforia é uma alegria intensa, não somente a alegria, existem outras condições aí implicadas nisso, mas algo que pode colocar até a vida da pessoa em risco. Ela não tem noção, às vezes, do perigo, né? Então, oscila e depois vem para a depressão, porque depressão, gente, não é somente tristeza, né? É uma condição que também tem a emoção tristeza envolvida, mas não é somente isso. É também tirar aquela alegria que existia em coisas que antes a pessoa tinha prazer. Sabe, tinha pessoas que, como esse paciente que eu falei, da fala dele, que eu achei interessante, que ele disse, eu gostava de comer, amava comer, mas hoje a comida para mim é indiferente, sabe? Eu não tem mais a relevância. Então, assim, olha a condição perigosa, né, de vivenciar a dor. Algo que antes trazia prazer, hoje não traz mais. A depressão pós-parto, né? Mulheres que vivenciam situações no decorrer do seu puerpério e afeta algumas mulheres após o parto nessa depressão e vem aqueles sentimentos intensos de tristeza, ansiedade, exaustão. Algumas tentam até contra a sua própria vida ou a vida do bebê e estão vivendo um momento muito delicado que é necessário se ter uma intervenção psicológica, se ter uma rede de apoio. A gente sabe que existe um boom hormonal aí no momento que a mulher está gestando, existem situações que a mulher está vivenciando e é necessário se ter acolhimento, mas mesmo quando se tem esse acolhimento, pode ser que possa se desenvolver esse transtorno, né, que é um período muito delicado da mulher, e aí é necessário que se tenha essa atenção. Transtorno afetivo sazonal. Ele está relacionado à falta de luz solar. Geralmente ocorre entre os meses de inverno e países que não têm muito acesso à luz solar. Então está muito condicionado à falta, né, da vitamina D em queda e por conta também dessa falta mesmo da luz solar, a pessoa acaba tendo esse período de depressão, né? Transtorno disfórico pré-menstrual. Surge em períodos antes da menstruação, com sintomas mais severos
do que uma TPM normal. Então, algumas mulheres, antes desse período da menstruação, podem sentir alguns sintomas que são mais severos do que a tensão pré-menstrual, né? Tem mulheres que estão com TPM. E aí vão comer um chocolatinho, vão fazer alguma coisa gostosa, mas neste caso em específico, né, desse transtorno disfórico pré-menstrual, ele tem sintomas mais severos. E aí precisa, sim, buscar um atendimento também para auxiliar nessas especificidades. Depressão atípica, caracterizada por sintomas como aumento de apetite, ganho de peso e hipersensibilidade à rejeição. Então, assim, ao longo do programa nós vamos falando um pouquinho sobre alguns sintomas e o impacto da depressão na vida de pessoas que estão vivenciando esses sintomas, essas dores, essa condição humana. E eu só trouxe para vocês alguns tópicos, algumas formas de depressão que nós encontramos, né, no nosso dia a dia, para que você entenda que isso é um transtorno, isso é uma doença. E como uma doença, precisa ser tratada como tal. Val, existe cura para a depressão? Assim, a gente precisa entender o que você entende como cura. Se você entende como cura um tratamento com cuidado, alimento, uma forma que a pessoa possa vivenciar uma melhor qualidade de vida, então, sim. Mas assim como uma pessoa que sofre, né, com um transtorno de diabetes, por exemplo, né, com a questão da pressão alta, né, o que é que essa pessoa vai fazer? Ela pode sim, ter uma redução, né, desse quadro, mas ela vai precisar mudar a alimentação, mudar alguns hábitos de vida, não é isso? Ela vai ter que melhorar a alimentação dela, se expor mais ao sol, fazer caminhadas, exercício físico, estar em ambientes que sejam ambientes que possam favorecer a sua qualidade de vida, dormir, lembra do dormir? Dormir, gente. Dormir é saúde, dormir bem. Alguns organismos conseguem ficar bem em 8 horas de sono. O meu exemplo é maravilhoso. Funciona bem, gente. Hein? Se eu não durmo às 8 horas, nossa, sai de baixo. A mulher virou uma leoa. Eu fico com o humor rebaixado, eu fico triste, eu fico irritada. Então, eu preciso ter, no mínimo, essas 8 horas, tomar o meu banho de sol. Né, tem uma certa qualidade de vida, a gente necessita, né? Fazer exercícios físicos, isso nos auxilia em muitas coisas e também nos expor às boas notícias. Estar assistindo bons filmes, eu sei que a gente gosta, né, de assistir jornais, é necessário estar ligado com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, porém você não precisa todo o tempo estar sendo exposto a isso. Você pode também assistir coisas que te façam rir. Rir libera hormônios maravilhosos dentro de nós. Nós precisamos também nos sentir bem acolhidos com pessoas que estejam ao nosso redor, sejam boas pessoas, pessoas queridas, que nos acolham, que cuidem de nós e que nós também precisemos cuidar de pessoas. Cuidar de gente é maravilhoso, gente. Sabe, estar com outras pessoas, é claro que não vivendo a vida do outro. Né? Porque existem pessoas que querem cuidar, se colocando ali para direcionar a vida do outro, se culpando se algo não deu certo. Não, peraí, também não é isso não, tá? Mas cuidar de outras pessoas em amor, acolher, respeitar e ajudar essas pessoas é maravilhoso. Mas, Val, afinal de contas, você falou quais os tipos de depressão, isso é bacana, muito bom a gente ouvir isso, mas, afinal de contas, o que é a depressão? A depressão não é apenas tristeza ou desânimo passageiros, mas é uma condição que afeta, olha que importância, pensamentos, sentimentos e até mesmo o corpo. Muitas vezes ela é silenciosa, mas causa uma dor profunda. Muitas pessoas, como eu falei para você do exemplo do meu paciente, né? Muitas pessoas chegam e falam, não somente a fala dele, que foi para mim ímpar ter ouvido isso ontem, mas pessoas chegam e dizem assim, eu não sinto mais sentido na vida. Por mais que eu veja as pessoas alegres, felizes, isso não me traz sentimento algum de alegria, sabe? E às vezes eu me sinto tão culpado por estar dessa forma,
porque eu sei que talvez a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, meu marido, minha esposa, faz de tudo para eu ficar feliz, mas não é somente uma questão de alegria ou de felicidade. É que eu não vejo mais sentido. Uma pessoa, por exemplo, que antes, né, que uma pessoa com depressão, ela pode se sentir sem energia para atividades que antes traziam alegria, como encontrar amigos, praticar hobbies. E existe uma distinção, sabe, entre depressão e sentimentos normais de tristeza. Porque tristeza é normal, né? Nós sentirmos tristeza é extremamente natural. É claro que a gente não gosta muito de sentir, né? Assim, a tristeza, a emoção tristeza, mas a tristeza, ela também nos auxilia. Imagina se, por exemplo, sei lá, eu não sei se você já perdeu alguma pessoa que você amava, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um filho, né? Alguém que você amava, um marido, um namorado, uma esposa, uma namorada. Mas imagina assim, no momento daquele, assim, do luto, né? De morte mesmo, separação. E aí você, de repente, está no cemitério, uhul! Ai, que bom, né? Que a pessoa morreu. Não, tudo bem, é normal e tal, coisa do tipo. Todo mundo vai olhar para você, como assim, né? Porque o que é natural, né? Que as pessoas se entristeçam quando se perde uma pessoa, um luto ali por uma morte física, né? Uma separação, você não vai ver mais aquela pessoa. Ou alguém que você amava e de repente te fez algo que você ficou frustrado, triste, angustiado por conta da perda. E para nós, enquanto psicólogos, né, para da área de saúde, o luto é qualquer coisa que traga para você uma perda, qualquer tipo de perda, né? Então, é uma perda significante. Então, algo que signifique a perca para você, para nós isso é um luto, porque precisa ser vivenciado, mas também precisa ser significado. E a tristeza é esse sentimento que vem. Então, é necessário que você sinta a tristeza em algum determinado momento. Para quê? Porque a tristeza vai te fazer refletir, vai te fazer pensar. Mas ela também passa, porque como qualquer emoção, ela é efêmera, tem um período, não pode ser algo prolongado, porque uma tristeza mais prolongada, aí sim, a gente pode ver uma questão de um transtorno envolvido. A depressão, ela pode ter várias causas, mas a tristeza é uma das formas como ela pode aparecer. Mas assim, não somente tristeza. A depressão traz aquela falta de alegria ou de prazer naquilo que antes era algo que era prazeroso. A falta de energia, de vitalidade, é como se as suas forças fossem retiradas, né? Então, assim, as pessoas que vivenciam esse sofrimento, elas falam muito sobre isso. E é necessário serem acolhidas e respeitadas, né? Bom, vamos encerrar por aqui o nosso primeiro bloco. É um bloco um pouco denso, né? Porque é um nível de sofrimento muito grande. Quem está vivenciando essa dor sabe do que eu estou falando. Mas eu quero voltar com você no nosso segundo bloco para nós darmos continuidade a esse tema que é tão importante e necessário, a depressão. Seja sempre solidário, respeite a todos e evite discriminar as pessoas por serem ou pensarem diferente de você. Sertão 09, a web rádio que comunica o bem. Ouça todos os sábados, 10 da manhã, na web rádio Sertão 09, o programa Espaço PCD. Temas diversos, entrevistas, convidados especiais e muito mais. Apresentação, Evangelista Costa. Sertão 09 da Salininha Tremedal, Bahia. Mais um ano no ar. Informando, evangelizando, entretendo, com a melhor programação da web rádio tremedalense. 24 horas no ar para conectar você ao melhor do rádio. Olá, Papo Psi. E aí, vamos que vamos? Voltamos, beber uma água, já saiu rapidinho, já tá de volta, então vamos embora. Que bom que você voltou, tá? Tava com saudade de mim? Ah, eu tava com saudade de você, tá? Mas que bom que você voltou. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua colaboração de estar aqui conosco, de
passar para outras pessoas, né? Essas informações que você tem aprendido aqui. Para mim é muito bom saber que você é um parceiro aí da nossa Web Rádio Sertão 09, essa rádio top que está aí em todas as nações, em corações queridos de pessoas que têm sempre se identificado com esse lugar. Muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada, você é muito importante para nós. E não esqueça, nos fala aí como tem sido para você essa experiência, tanto do Papo PC, quanto dos outros programas daqui dessa rádio, porque essa rádio tem feito tudo para alegrar o teu coração. Fica ligadinho aí na nossa web rádio Sertão 09, tá bom? Eu me chamo Valdeci Oliveira e para mim é um prazer, uma alegria estar falando com você, para que nós possamos juntos crescer em conhecimento, para podermos ajudar pessoas que vivenciam níveis de sofrimento muito altos, né? Vamos que vamos, estamos falando nesse dia sobre a depressão, mas qual é a causa da depressão? Existe uma causa única? Não, não existe. A depressão é multifatorial. Como assim? Ela pode ter várias causas. Ela pode ter causa genética, ambiental, psíquica. Ela não é algo de fraqueza ou alguma coisa que a pessoa escolheu sentir. A pessoa pode sim trazer sim, uma predisposição genética. Se existe alguém, um avô, uma avó, um pai, uma mãe, alguém na família que vivenciou alguma situação de depressão, pode-se ter, sim, uma predisposição. Isso não é uma sentença, tá? Nada que é estático, sabe? Nós somos seres, assim, que andamos, né? Evoluímos, então, não é nada com uma receitinha de bolo, tá bom? Então, pode-se ter, sim, uma predisposição genética por conta de antepassados, pessoas que tiveram esse nível de sofrimento. Mas você também pode ter desenvolvido isso por conta de um ambiente estressor, um ambiente que promove isso, né? Uma depressão, um ambiente que realmente faz, ou questões psíquicas, né? Níveis muito altos de estresse, pensamentos, né, rebaixados, assim, deprimidos mesmo, né? Pessoas que sempre pensam negativos e às vezes não é nem somente uma questão pense positivo, não necessariamente isso. Porque se existem raízes mais profundas, pensar positivo não vai trazer soluções. É necessário se entender por que você está pensando dessa forma, porque existe algo enraizado que precisa ter significado, né? Como psicanalista, eu entendo a depressão como algo ligada à história emocional de cada indivíduo, suas experiências, seus traumas e suas experiências internas, né? E entender que, gente, é muito necessário entender que cada caso é único. Não existe uma receitinha de bolo, não existe, porque um fulano tem depressão e ciclano também tem, então os dois têm depressão. Não, existem, sim, né, questões genéticas, né, como eu falei anteriormente, nesse segundo bloco, mas existem também ambientes estressores, ok. Existem questões psíquicas, sim, existem. Né? Como eu falei, multifatorial, existem várias formas de se desenvolver esse transtorno, mas cada indivíduo é único. Cada pessoa vai dar um sentido para a depressão. Eu atendi uma pessoa uma certa vez que, interessante, quando eu comecei a conversar com ela, e aí falando da questão familiar, né? Você vê a genética implicada. E vários avó, bisavô, tataravô, gente, coisas assim. Ela, uma pessoa muito lúcida, queridíssima, e aí falava de primos, primas, tios, pessoas que vivenciaram questões fortes com a depressão, de níveis de sofrimento muito alto. E ela estava vivenciando também, né? E desde pequenininha ela tinha algo mais arrastado, não conseguia desenvolver suas atividades, isso estava afetando a sua qualidade de vida, só que ela não entendia. E aí foi para vários especialistas e tal, e ela me conta que não sabia o que tinha.
E ela tinha essa angústia. Eu quero entender o que eu tenho, o que é que eu tenho, o que é que eu tenho, porque era chamada de preguiçosa, de lerda. Ah, você não quer nada, você é preguiçosa. Ah, que não sei o que, sabe? Muitas coisas era falada. E ela foi ouvindo. E isso foi sendo internalizado. E chegou um momento que, quando nós começamos, né, o período de atendimentos, é claro, gente, que isso é algo que é necessário. Paciência. É um atendimento mais lento, porque cada um vai significar de uma forma, cada um tem a sua história de vida e precisa ser respeitado dentro dessa história. E nós começamos um trabalho maravilhoso, mas que veio assim a precisar de um tempo maior. E com o passar do tempo ela começou a entender, eu não sou preguiçosa, Val. Eu nunca fui preguiçosa. Eu tinha uma doença. E foi muito, assim, ao mesmo tempo que foi libertador para ela, foi muito doloroso também. Porque ela começou a pensar, meus pais, eles não me acolheram como deveria, me chamavam de preguiçosa. Eu apanhava e tomava surras terríveis, porque parecia que eu não queria fazer, mas era porque para mim era tão difícil. Era como se a minha energia fosse tomada, eu não conseguia, eu não entendia aquilo. E assim, ela começou a chorar por se lembrar dessas questões, porque são dolorosas, né? Mas, por outro lado, também os pais também não entendiam o que era. Eles não tinham esse nível de conhecimento que você está tendo hoje com o Papo Psi. Olha aí, você pode fazer a diferença, tá vendo? Seja um colaborador, uma colaboradora, passe adiante essas informações. Porque você pode estar desconstruindo certos pensamentos em pessoas que acham que, fulaninho não faz isso porque é preguiçoso. Ciclaninha não faz isso porque é lerda, sabe? E traz tantas coisas e essas pessoas, essas crianças, muitas vezes, estão sofrendo, adolescentes, adultos, idosos, né? E tem vergonha de contar as suas dores. E foi algo muito sério e, assim, eu precisei do auxílio também de um psiquiatra, um profissional sério, que pôde entrar aí com medicações. Para quê? Para estabilizar o humor, porque eu entro com as questões psíquicas, né, de sentido de vida, pensamentos, comportamentos, né, a história de vida, mas existem também muitas vezes questões bioquímicas, né, e aí precisam ser moduladas, às vezes um neurônio que passou por alguma situaçãozinha, a gente precisa ali com uma medicação, auxiliar esse cérebro, que está de uma forma deprimida, né? Uma questão física, química, que precisa ser modulada e tomando a medicação. Junto com o atendimento psicológico, essa pessoa ficou bem. Hoje faz as atividades dela normalmente. Mãe, esposa, trabalhadora, sabe? Vários tipos de atividades, estudante, porque tinha parado de estudar. Após isso, voltou a estudar. E entendeu que não era preguiça. Imagine esse estigma de anos e anos e anos e anos, uma pessoa de quase 40 anos, e durante quase 40 anos ouvia dizer que era preguiçosa. Então ela tinha internalizado, eu sou preguiçosa, só que ela entendeu que ela não era. E isso é importante, a importância da empatia. Muitas vezes, a melhor ajuda que podemos oferecer é ouvir sem julgar. Evitem frases como é só pensar positivo. Sai dessa. Ao invés disso, ofereça apoio. Como estou aqui para você precisar. Se você precisar, estou aqui. Quer falar? Porque muitas vezes você quer forçar o outro. Fale, você precisa falar. Não. Dê o tempo. Cada um tem o seu tempo. Sabe, pequenas atitudes podem fazer grandes diferenças. Pequenas atitudes podem sim fazer grandes diferenças. Falar, sabe que é importante você buscar ajuda profissional se você não está conseguindo, sabe? Porque vivenciar dor, angústia, tristeza, pode sim trazer muita dor. A depressão é um transtorno tratável. E o primeiro passo é pedir ajuda. É necessário pedir ajuda. Porque se você não está conseguindo vivenciar isso tudo sozinho, calma. Não é o fim. Você não está sozinha, você não está sozinho.
Existem questões, sabe, gente, que precisam ser faladas. E a depressão é algo muito sério. Existem pessoas que muitas vezes, por não se sentirem acolhidas, se sentirem um fardo na vida de outras pessoas, né? Eu já ouvi casos de, eu me sinto fardo, eu não consigo realizar nada, é o meu marido que tem que fazer e tal. E eu digo uma coisa para você, a pessoa que está vivenciando esse sofrimento é terrível, é muito triste, só ela sabe a dor que é, porque é um sentimento que às vezes traz sentimento de culpa, porque pessoas às vezes, né, por querer ajudar, diz, não, levanta, pensa positivo, você vai sair dessa, olha, mente vazia é a oficina do diabo, não, isso é mimimi, não, é falta de Deus, vai para a igreja, vai para o terreiro, vai para o centro espírita, enfim, manda aí para certos lugares, porque lá você vai, a questão da espiritualidade ajuda, e ajuda sim, né, cada um pode, claro, aquilo que for bom para você, independente de onde você for, mas é algo que pode ajudar, né? Mas é necessário que essa pessoa seja acolhida em um tratamento psicológico, que essa pessoa busque profissionais e, se necessário for, um auxílio psiquiátrico, sim, porque psiquiatra não é médico de maluco, tá bom, gente? Por favor, vocês são pessoas esclarecidas, pessoas que têm um nível alto de conhecimento, né? Afinal de contas, nós estamos aqui no Papo Psi para, sabe, tirar esse entendimento de que psiquiatra e psicólogos são profissionais de maluco, de louco, gente. E não é isso, não. Nós somos profissionais que atendemos pessoas, que acolhemos as pessoas nos seus níveis de sofrimento. Mas para quê? Para trazer a saúde. Nós somos profissionais da área de saúde mental. Então, uma pessoa que está vivenciando o nível de depressão, por exemplo, nesses níveis que eu falei, né, no bloco anterior, de istemia, depressão maior e tantas outras situações de níveis mesmo de sofrimento, essas pessoas precisam ser acolhidas e muitas vezes serem levadas a um profissional da área de saúde mental para tratar da saúde. Nós tratamos da saúde e não da doença como uma pessoa sendo essa doença. Nós buscamos a saúde. E esse bem-estar, essa qualidade de vida pode sim ser resgatado. Assim como pessoas com diabetes, como eu falei no áudio, no quadro anterior, né? Pessoas com diabetes, pessoas com pressão alta, elas podem sim conseguir uma melhor qualidade de vida por conta dos seus hábitos, né, tanto alimentares quanto comportamentais, ambientais, né? A pessoa também com depressão, ela também pode, claro, se expor em ambientes melhores, ambientes que são, sabe, um direito à escuta, e perguntar, você quer ajuda? Mas as pessoas que estão ao redor dessas pessoas que estão vivenciando esse nível de sofrimento também sofrem, né? O marido, por exemplo, a esposa, por exemplo, o pai, a mãe, tios, tias, avós, amigos, porque às vezes é tanta dor, tanta angústia que não sabe o que fazer. Eu, muitas vezes, quando eu atendo uma pessoa com nível de sofrimento, às vezes eu peço o contato, é claro que o meu paciente sabe disso, né? Digo, olha, eu gostaria de um contato de alguém, de sua confiança, porque, se necessário, eu gostaria de conversar com essa pessoa. E, é claro, o meu paciente, né, a pessoa que eu estou cuidando, vai saber quando eu for conversar com essa pessoa que eu quero o acolhimento dela, né? Porque, por exemplo, essa moça que eu atendi, ela era casada há um bom tempo, há muitos anos, e mais de 20 anos, e assim, o esposo tentava de todas as formas, só que ele não sabia como falar com ela. Não, vai fazer um curso, tem que fazer alguma coisa, ocupar a mente, uma coisa do tipo. E ele estava fazendo de uma forma errada, assim, ele não tinha conhecimento. Mas ele por amor, ele queria que ela se desenvolvesse, que ela fizesse atividades, porque ele achava que era dessa forma. Então ele também estava tentando. Só que estava sofrido para ele também, como marido, dar o suporte quando ele não entendia o que era direito, sabe? Porque já se tem, né, no imaginário cultural, já se tem no imaginário social de que depressão é falta de Deus, é mimimi, é falta de ter o que fazer. E tantas outras falas de quem vivencia esse sofrimento acabam ouvindo. E essa pessoa sofre. É sofrimento mesmo, é dor.
é angústia, às vezes fica calado, não fala sobre o que está vivendo. Por quê? Porque tem medo do que o outro vai pensar a seu respeito. Por isso, a gente vê pessoas, assim, a gente vê muito, assim, né? Atores, cantores, pessoas que vivenciam isso e que mostram alegria, tristeza. Aquele Jim Carrey mesmo, né? Uma vez eu estava assistindo uma entrevista dele, que eu não sei se vocês conhecem quem ele é, mas aquele que fez o Máscara, né? Ele ficou famoso por esse personagem e tantos outros, né? Ele era muito conhecido, até hoje é conhecido por filmes de humor, onde ele mostrava sempre alegria e coisas do tipo. Ele teve que criar, né? Assim, você pode ver entrevistas dele, alguns assuntos relacionados a ele, um personagem, porque a vida real dele era muito dolorosa. Ele veio de uma família muito pobre, viveu muitos preconceitos e tantas outras situações que ele vivenciou na infância e adolescência, com pais que, infelizmente, também vivenciavam sofrimento e acabavam recorrendo ao alcoolismo, né? Eles eram etilistas e, por conta disso, os filhos passavam por certas situações. E ele teve que recorrer, na fala dele, a um personagem. Ele criou um personagem durante muitos anos e anos, décadas da vida dele. Ele acabou vivendo esse personagem. Ele não sabia quem era ele. Então, ele teve um transtorno de personalidade por conta desse nível de sofrimento, por conta de que ele criou esse personagem. Uma história muito sofrida, gente. E aí você vê o Jim Carrey brincando, aqueles filmes hilários. Eu mesmo ria rios, litros, assistindo Máscara. E, assim, de repente você vê um homem daquele, tantas situações, mas por detrás das câmeras. Só ele sabia o que ele vivenciava. Quantas pessoas às vezes sorriem para outras, né? Brincam, dão risada e conversam, dão palestras, vão para cultos, são pregadores, vão para missas, representam ali, fazem coisas para ajudar a comunidade. Mas dentro delas existe um vazio, sabe? Algo doloroso que muitas vezes tem vergonha de falar para o outro, porque tem medo do que o outro vai pensar, né? E muitas vezes quando você fala, mas você precisa melhorar, você precisa fazer isso ou aquilo, por causa da sua experiência você acha que dessa forma você vai estar ajudando e tudo bem. Mas talvez para quem receba essa fala, possa trazer um sentimento de culpa. Porque às vezes quem está vivenciando isso pode olhar e dizer, poxa, realmente eu tenho todos os motivos para ser feliz. E por que eu não sou? E começa a se sentir culpada, começa a se sentir culpado, porque alguém disse para ela ou para ele que deveria ser feliz, afinal de contas você tem tudo. Né? E começa a falar sobre as coisas que tem, sobre a família que tem. E aquela pessoa começa a olhar, realmente eu tenho tudo, e por que eu não sou feliz? É porque não está sob o controle dela, não está sob o controle dele. É algo desgastante, exaustivo. Sabe, de exaustão mesmo, de angústia, de tristeza, de não ter mais vitalidade, prazer. Tem um livro, que eu gosto muito desse livro, né? É um tratado da depressão. Nós, enquanto profissionais, né, da área de saúde mental e tantas outras ciências também, né, especializações, já leram, assim, é um tratado de depressão, assim, é um estudo minucioso de uma pessoa que estava vivenciando esse transtorno. O nome dele é Andrew Sullivan, e chama-se Depressão, O Demônio do Meio-Dia, é o nome do livro. É um livro com mais de 1.000 e poucas páginas, assim. É muito densa a leitura, mas riquíssima. Porque esse homem, ele é um jornalista, ele vivencia a depressão desde criança, ele tem aspectos genéticos, também ambientais, e desenvolveu uma depressão muito severa, ao ponto de tentativas de suicídio e tantas outras coisas. E ele resolveu, como ele se tornou um jornalista, e como jornalista ele queria entender por que ele não conseguia ser curado daquela dor e tal. E ele vai entrevistando vários pesquisadores, ele busca várias teorias e ele cria esse livro que é assim, um best-seller na área da depressão. E uma das coisas que me chamaram, dentre tantas coisas, a atenção nesse livro, nas falas de Andrew, é que
Ele disse que a depressão para ele, quando ele era criança, ele via aquelas plantas trepadeiras, né? Não sei se você que está me ouvindo, você sabe o que é uma trepadeira, aquelas plantas, né? Que vão enraizando e vão crescendo e vão enraizando, enramando, né? Em determinados lugares. Ele disse que via, quando ele era criança, até os seus estágios de adolescência, as plantas que iam ali e se tinha uma erva daninha, ela ia sugando, 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 até tomar conta de tudo. E ele disse que a depressão para ele não é falta de tristeza, é falta de vitalidade. Isso me marcou. Porque muitas vezes a gente que lida com esse nível de sofrimento, a gente vê essa fala, sabe? A gente ouve isso. Eu não tenho mais vitalidade. Eu não consigo. É como se a minha energia fosse sugada. Tudo que eu quero é ficar deitado. Tudo que eu quero é ficar deitada. Eu não consigo. Para mim, o mundo não tem mais cor. É cinza. Não existe mais um colorido. Para mim, a vida não tem sentido. E o único sentido que eu vejo é sair deste lugar. E muitas pessoas escolhem a via da morte, né? Porque talvez a morte para você tenha um sentido, mas para as pessoas que estão vivenciando isso, tem outro. Então, não é que quer acabar com a sua vida, quer acabar com a dor. Por isso, nós precisamos estar esclarecidos com relação a isso, esse nível de sofrimento. Não para entender ou compreender no sentido de que, eu sei o que você está vivendo, eu sei o que você está passando. Não, não é isso. Mas é no sentido de pegar na mão e dizer, você quer conversar? Como eu posso te ajudar? Porque nós não temos soluções. Quem tem solução para a minha vida sou eu e você tem para a sua. Eu não tenho solução para a sua vida. Eu posso te ajudar naquilo que você me permitir te ajudar. Eu preciso que você fale sobre isso. A fala tem, né? O psicólogo fale mais sobre isso. Porque a sua história vai trazer respostas para as suas dores, os seus traumas, as suas aflições e as suas angústias. Lembrando que depressão não é tristeza, ou não é apenas isso. Depressão, como disse o Andrew, é a falta da vitalidade, da energia. Então pense antes de criticar alguém que está vivenciando essa dor. E se você é essa pessoa que está com esse nível alto de depressão, que não encontra mais sentido para a vida, busca ajuda. Se tem vida, tem jeito. Lembre-se, você não está sozinho. Fale com alguém de confiança e saiba, existem caminhos para superar. Você é único, você é única. Você é capaz. Você não é preguiçoso, você não é preguiçosa. Você pode. Busca ajuda. Busca ajuda. Pode sim, depressão tem tratamento. Sabe o que é interessante, queridos e queridas? Que quando uma pessoa diz, eu tenho câncer, é uma doença, né? Nossa, você precisa se tratar e vai buscar todo o tratamento que é necessário e tudo bem. Eu tenho diabetes, ok? Vai se buscar pessoas, né, especialistas na área para tratar a diabetes. Eu, sei lá, estou com um problema nos rins, vai se buscar um tratamento para aquela questão, para aquela condição. Mas se uma pessoa diz, eu tenho depressão, é falta de Deus, é mimimi. É falta do que fazer, você é preguiçosa, você é preguiçoso. Fala sério, você não tem tempo para depressão. Como se fosse algo que a pessoa escolheu ter. E não é assim. Por isso, por favor, antes de criticar, antes de falar, tente estudar um pouco sobre o assunto, né? Porque é doloroso quando você vivencia alguém. Eu já vi pessoas que falam dessa forma. E aí, quando tem alguém na família, né? Um filho, uma filha, ou presencia, né? Vivencia isso, diz, nossa, eu não sabia que era assim. E, sabe, eu me arrependo por ter falado isso, mas você poderia ter investigado antes. Mas eu fui um dia essa pessoa que criticou e tal, e agora estou entendendo que é uma doença. Que bom, parabéns. Fico muito feliz por você chegar nesse nível de conhecimento. Mas
já fez, não faz mais, sabe? Se for necessário, volta para essa pessoa que você falou, pede desculpas e bola para frente, sabe? Não precisa carregar essa culpa. Mas se você está vivenciando isso, busca ajuda, tá bom? Quer falar sobre isso? Meu número é 71-98860-6425. Busca uma ajuda profissional, se necessário for, porque existem questões de depressões, como nós falamos no bloco anterior, que às vezes, somente com a psicologia, somente no sentido de menosprezar, tá bom? Mas com a psicologia a gente pode conseguir um bom tratamento, mas às vezes é necessário uma intervenção medicamentosa para ver e ajudar esse cérebro a ter um melhor funcionamento, tá certo? Então me diz, o que é que você pensa sobre isso? Para mim é super importante saber como você lida com isso, como você vê isso. Eu, por exemplo, queridos, aqueles que ouviram o programa, onde eu falei um pouco da minha história, porque me pediram, né, queriam conhecer um pouco mais sobre a história dessa pessoa. Eu tive a condição da depressão, foi muito sofrido, demais. Eu tive um luto arrastado, porque, como vocês sabem, eu perdi a minha visão, né, com 20 e poucos anos, muito jovem, e ainda sou jovem, tá? Lindíssima, diga-se de passagem. Ai, tem gente que se diverte, tem gente que manda mensagem pra mim, Val, eu me divirto com o seu humor, é muito bom. Ai, bom, tá vendo que tem tratamento pra depressão e pode-se ter cura no sentido de ter uma melhor qualidade de vida. Essa pessoa que hoje ri com você, essa pessoa que hoje conta histórias, essa pessoa que hoje pode ajudar outras pessoas, um dia viveu um nível de sofrimento muito alto. Inclusive com ideações suicidas e tentativas de suicídio. Como eu falei anteriormente, eu perdi a visão muito jovem, tive estágio de tetraplegia, perdi o olfato, paladar, cabelo caiu, vivenciei uma dor e um nível de sofrimento muito alto. E com isso, com o passar do tempo, isso foi se arrastando e eu vi a solução. Para mim, a única solução era a morte, é tirar a minha própria vida. Eu estou contando da minha experiência, da minha dor. Eu não sei como você vivencia isso, ou já ouviu alguém vivenciando. Mas a minha dor foi o que eu passei. Eu posso falar de mim. E foi muito sofrido. Dias e meses, anos. Mas um dia eu vi quanto a minha dor estava trazendo sofrimento para minha mãe. Ao ponto de eu chegar, eu tinha um salão de beleza, não vim da estética, eu era esteticista. E chegar no meu salão e, dentre tantas outras tentativas, eu cheguei dentro do salão, achei que eu estava sozinha. E quando eu peguei uma navalha para cortar os meus pulsos, a minha mãe veio e deu 2 tapas no meu rosto, né? Tomou a navalha assim, ela deu um tapa na minha mão, que a navalha voou longe. E quando eu fui tentar pegar, ela deu 2 tapas no meu rosto e a minha mãe nunca me deu tapa. Foi um momento de muita dor para ela. E o que ela teve para me conter foi isso. E no momento que eu comecei a chorar, você me bateu e tal, coisa do tipo. Ela disse, você quer se matar? Toma aqui a navalha. E pegou e me deu. Disse assim, olha, toma aqui, tá? Mas eu quero deixar claro pra você. Que se você se matar, vão sair daqui de dentro 2 caixões. Tem essa noção. E eu fiquei, como assim, 2? E ela disse, porque se você tirar a sua vida, também tirar a minha, eu não vou suportar viver sem você. Gente, ali eu entendi o nível de sofrimento que eu estava causando da minha mãe. Por quê? Porque a dor nos torna egoístas, né? A gente pensa na gente. Não egoísmo porque era algo consciente, mas eu estava tão presa na minha dor, tão presa naquele sentimento de exaustão, que eu não aguento mais, que naquele momento eu disse para ela, a partir de hoje eu não vou tentar mais isso. E eu vou lutar para sobreviver. E aí eu fui buscar ajuda. Eu quero dizer para você que está vivenciando isso, que está me ouvindo nesse momento. Talvez para você ache que não tem mais solução. Talvez você diga, Val, a sua história é bacana e tal, mas eu não consigo, Val. Para mim não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, se tem vida, tem
sim. Busca ajuda. Sabe, você não precisa passar isso sozinha. Você não precisa passar isso sozinho. Talvez você olhe e diga, mas eu não tenho alguém para me ajudar, Val. Você tem o Papo Psi, que está aqui falando sobre isso. Você tem alguém que está querendo te ajudar. Busca atendimento psicológico na tua cidade. Busca uma rede de apoio na tua cidade. Talvez os seus familiares, por falta de conhecimento, enfim, às vezes não querem mesmo, né? Mas você tá aí. Se você tá ouvindo esse papo, é porque isso é para você. Isso pode fazer uma diferença incrível. Você é precioso, você é preciosa, você tem valor. A sua vida é valorosa. Isso é uma condição, isso é uma situação que você está vivenciando, mas você pode viver de uma forma com a melhor qualidade. Não desista, não. Tá certo? E você que tem alguém na sua família, alguém que você conhece, que está vivenciando isso, passa esse papo. Sabe, se você tiver dúvidas, Val, eu não sei como fazer, como ajudar, liga pra gente, manda uma mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Eu vou falar meu WhatsApp, tá bom? O número do meu WhatsApp, vai pegando aí, abre bloco de notas, escreve aí, digita aí, né? Pega a caneta, vamos lá, que eu vou passar o meu contato. Vou falar bem pausadamente, tá bom, meu amor? 71, porque a pessoa é soteropolitana, Salvador, Bahia. 71988606425. Repeat. Vamos lá novamente. 71988606425. Pois é. Nosso Papo Psi está chegando ao fim. Oh, fico triste também. Mas não é depressão, tá? Tristeza normal, lembra, né? Que a depressão não é somente estado de tristeza, mas também tem a tristeza, tá bom? Ficar triste é normal, a ansiedade é normal, são emoções que nos auxiliam em meio à nossa condição humana. Porém, quando isso se torna arrastado e prejudicando a sua qualidade de vida, precisa ser analisado. Espero que esse Papo Psi tenha trazido mais informação para você. E para mim, é uma honra estar aqui com você. Eu me chamo Valdeci Oliveira, sou psicóloga, amo você e sua casa. Estou aqui disponível para trazer informações daquilo que você, de uma forma querida, tem acolhido. Me mandem mensagens se você quer saber de coisas. Teve uma querida que me mandou uma mensagem na semana passada, querendo saber mais sobre um determinado assunto. E sábado que vem nós vamos estar trazendo esse assunto. Eu vou ver como eu posso elaborar isso direitinho para que nós possamos trazer assuntos que você deseja saber, tá bom? Porque esse programa é inteiramente seu. Beijocas, bom final de semana, bom dia, boa tarde, boa noite, você do YouTube, seja qual for o horário que você for ouvir o nosso Papo Psi. Fique à vontade, compartilhe, porque o que é bom se compartilha, né não? Então compartilhe e vamos pra cima. Beijocas, até semana que vem, sábado que vem, tem mais, às 13 horas da tarde, aguardo você aqui, tá bom? Beijocas! A Web Rádio Sertão 09 apresentou Papo Psi, com Valdeci Oliveira.